Irmãos, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, tanto aqueles que estão presentes aqui no nosso culto, como também aqueles que nos acompanham, ou aqueles que terão acesso a esse vídeo depois assistindo. Que Deus seja louvado por você a chegar até aqui neste lugar, que Deus seja louvado porque você está tendo acesso a esse vídeo e pode também compartilhar desse momento tão singular para nós, quando nós retornamos para o templo, mesmo de forma limitada, mas estamos aqui, resistimos durante muito tempo, passamos mais de 3 meses distantes uns dos outros, mas estamos aqui para celebrar o nome do Senhor. Portanto, eu quero convidar você para ficar em pé, e nós vamos orar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, mas vamos fazer essa oração de gratidão, porque estamos aqui, estamos bem, e nós agradecemos a Deus, porque nos trouxe até aqui. Depois de muitas perdas, de muitas lutas, o Senhor nos concedeu o privilégio de vivos podermos adorar o seu nome. Oremos. Bendito Deus e maravilhoso Pai, te pedimos, meu Senhor, perdão pelos nossos pecados. Te pedimos que o Senhor, nesta noite, receba o nosso louvor e a nossa adoração, agora como igreja que em comunhão se reúne neste lugar. Te pedimos também que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos que estão nas suas casas, que cada um deles também sejam tocados pela Tua palavra, e que todos nós, como igreja, possamos adorar e sermos alimentados. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Ainda de pé, nós vamos ler parte do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como um dia de ontem, como se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbado. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias não passam na Tua ira, acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor do que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tem afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos aparecem as Tuas obras, e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das Tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ainda de pé, nós vamos celebrar o nome do Senhor, cantar esse rochedo. E agora, juntos, como igreja, tanto aqueles que estão aqui, como os que estão em casa, possam celebrar conosco, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar ao Senhor, bem alegre, bem forte, porque Ele merece. Glória a Deus. Tem uma canção que diz: bom estarmos aqui louvando a Deus em um só amor, um só espírito. E já faz algum tempo, né, que a gente não via alguns dos irmãos, e nesse momento já sentindo falta de alguns, né, que estão nos lares, e quero assim convidar todos que venham, né, a estar louvando juntamente com o Ministério de Música. Vamos louvar o nome do nosso Deus com toda a nossa força, agradecendo por mais uma vez.
nós estarmos aqui para celebrar o seu santo nome. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Você acredita nisso? Nada me faltará, pois Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me pra junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação, pois Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me pra junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. O Senhor comigo está. O Senhor comigo está. O Senhor, o Senhor, o Senhor comigo está. O Senhor comigo está. O Senhor comigo está. O Senhor, o Senhor, o Senhor comigo está. Glória a Deus.
nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Graças ao nosso Deus, nós estamos aqui, graças à sua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós sabemos que o Senhor é bom e sabemos que em meio às dificuldades, em meio a alguns obstáculos, alguns sustos que nós passamos esses dias, nós conseguimos ver a bondade do nosso Deus. Nós conseguimos ver o cuidado do nosso Deus. O Senhor Deus que nos ama e nunca nos deixará. A esse Senhor, a esse Deus bom, é que nós cantamos essa noite, que nós estamos felizes de estar aqui, porque nós acreditamos na bondade desse Deus, nós acreditamos na salvação, e nós possamos andar perto de um abismo, de um obstáculo, mas nós vemos a bondade do nosso Deus segurar nas nossas mãos e nos fazer passar por este obstáculo. E eu gostaria de convidar você a cantar: o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não só nós que estamos aqui, mas você também que está em casa. Cante: o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez podermos nos reunir na Tua casa e poder Te glorificar, Senhor. Te damos graças porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Te damos graças porque o Senhor cuidou de nós até aqui. Te pedimos que o Senhor fique conosco no decorrer desse culto, que abra nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos estar entendendo da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças por tudo. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cantaram, né? Como eu estava com saudade desse louvor congregacional, como eu estava com saudade de poder ver vocês. Para aqueles que estão em casa, Ana Laura, vira um pouquinho a câmera, só mostra aí. Pessoal, o rosto de todo mundo, dá um sorriso aí. Amém, vocês não querem sorrir, não pode tirar a máscara, tá bom? Aleluia, graças a Deus, nós podemos sim sorrir. O Senhor esteve conosco, o Senhor é bom. E nós temos reafirmado que para aqueles que partiram, Cristo é a ressurreição. E para nós que estamos vivos, doentes ou bons, acamados ou em quarentena em casa, Jesus Cristo é a vida. Então nós temos esperança, aqueles que partiram têm esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Cristo é a esperança da glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, que o nosso tempo está acabando, a gente quer cumprir com o nosso horário certinho. Os meninos agora só põem na tela aí para vocês acompanharem. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens, Repense a Vida. Temos feito reflexões que vocês têm acompanhado em casa. Essas reflexões, essa já é a quarta reflexão. E nós temos aprendido algumas coisas nos últimos dias. A primeira mensagem que nós vimos foi Repense a Sua Visão das Crises, Tiago capítulo 1. Tivemos Repense a Sua Fé, capítulo 1, a partir dos versículos 13 a 17. Vocês podem encontrar também no nosso canal do YouTube. Além do mais, nós temos Repense seus relacionamentos. No último domingo, nós também estudamos Tiago 1, 17 a 27. E nós hoje temos a nossa quarta mensagem. E a nossa quarta mensagem que nós teremos hoje será em Tiago capítulo 4. E Tiago capítulo 4 é um texto bem interessante. Mas para aqueles que não estavam acompanhando aqui no dia a dia, nós temos aprendido que esse Tiago é o irmão de Jesus Cristo.
e que ele escreveu a carta no século I. No século I, Tiago escreve essa carta. E essa carta é escrita quando Tiago é líder da igreja. Era uma carta-sermão para ser lido em voz alta na comunidade. As comunidades cristãs perseguidas e dispersas por causa da perseguição do Império Romano. E também a gente já viu que Tiago tem uma linguagem bem simples. A linguagem de Tiago é prática. E Tiago desafiava a igreja a uma vida comprometida com o Evangelho. Foi o que a gente já viu em síntese. Por que Tiago é prático? Por causa da sua personalidade. Tiago é muito simples, é muito prático. A sua personalidade é aquele que funciona. Ele não gasta muito tempo com argumentos filosóficos. Tiago não gasta muito tempo pensando numa teologia bem organizada, mas ele quer falar de forma simples para aquele povo, de forma prática. Por que Tiago faz isso? Pelo momento de vida de seus leitores. Aqueles leitores estavam dispersos, como eu já falei, aqueles leitores estavam longe da comunidade cristã, longe da comunhão da igreja, se reunindo escondidos. Então, ele tinha que, por causa disso, tinha que ser prático e objetivo. Então, o que a gente vê hoje, agora na nossa quarta mensagem, a gente logo começa perguntando: o que deveria fazer o ser humano diante do sofrimento? O que nós devemos fazer diante da dor, diante dos momentos difíceis, quando a nossa alma grita de dor? Se não confiarmos na palavra de Deus, que nos desafia a repensar nossas crises, a nossa agenda, a nossa fé e os nossos relacionamentos, nós vamos sofrer mais e amargar perdas ainda maiores. O que nós olhamos quando pegamos esse tomo sagrado, a gente percebe que somos desafiados em todos os momentos a confiar e saber que o Senhor está fazendo o melhor por nós. E se nós não repensarmos a razão das crises, se nós não repensarmos a nossa agenda, se nós não repensarmos a nossa fé e os nossos relacionamentos, nós vamos sofrer e sofrer muito. Por isso, Tiago é muito prático nisso. E quando a gente olha, o desafio de Tiago tem uma postura pura, simples, diante do sofrimento. Precisamos ter essa postura. E aí, entre vocês, há quem está sofrendo. Olha só o que Tiago diz. Que ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Perceba que aqui Tiago, muito prático. Tem alguém sofrendo? Vamos chorar. Vamos orar por ele. Mas há alguém que está feliz? Vamos cantar louvores. Perceba que se fosse Paulo, talvez ele ia traçar uma teologia, falando da alegria, falando do sofrimento, os fundamentos, mas Tiago é muito prático. E por isso eu escolhi estudar Tiago nesses dias. Tiago está dizendo: na tua família tem alguém que está sofrendo perdas, danos, ore por ele. Se preciso for chorar, chore com ele. Mas vai chegar o momento de celebrar, de nós vermos as conquistas. Então será o momento de cantar louvores. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou sentindo imensamente a falta da minha máscara. Toda hora eu estou olhando assim, está faltando alguma coisa. Vocês já andaram de capacete, de moto, e quando tira o capacete, descobre que alguma coisa está faltando. Aliás, quando está andando por aí, descobre que está sem capacete. De vez em quando eu estou, estou achando um pouquinho estranho. Daí, o sofrimento tem a sua origem. E se não for tratada, vai gerar terríveis consequências. Por isso, a graça é dada por Deus como esperança de transformação. Mas você poderia me dizer a origem do sofrimento? Eu lembro que nós já estudamos, bem no início dessa pandemia, nós já tivemos uma série e falávamos sobre sofrimento. Eu acho que vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. Mas vamos ver Tiago, que é bem prático, que é bem objetivo, o que ele vai dizer sobre a origem do sofrimento.
Agora, olha só o que Tiago diz, Tiago 4, de 1 a 11. Só lembrando, talvez vocês perceberam que eu pulei capítulo 2 e capítulo 3. Capítulo 2 fala sobre a fé, algumas coisas sobre a fé e sabedoria. Já falei para vocês sobre sabedoria, e aquela parte da fé eu quero guardar para uma nova série, que a gente vai ver só falando sobre a fé. Capítulo 3, já abordei na semana passada, quando Tiago fala da sua preocupação, que é a nossa língua. Mas vamos lá, falando sobre sofrimento, o que o Tiago, aquele homem prático que nós estamos aprendendo a lidar com ele, pode nos dizer? Devemos sentar e ouvir o que Tiago diz. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Continuando, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Perceba que, volto a dizer o que eu falei na semana passada, a preocupação de Tiago, a maior é com a língua, com relacionamentos. Isso pode trazer dores e sofrimentos. Mas, quando nós olhamos o desafio desse tema, repense a sua visão do sofrimento, o que vem na sua mente, o que a gente pode aprender com Tiago? A primeira coisa que nós podemos aprender é a origem do sofrimento. E como eu disse agora há pouco para vocês, de uma maneira prática nós vamos aprender com Tiago. Tiago diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, os males que nos sobreveio vêm de cobiças, de paixões. A pandemia que se assolou no mundo vem de guerras e mais guerras que o homem tem travado, desejos e mais desejos. É só você olhar o tanto de teoria que tem para o surgimento desse vírus, e uma delas provavelmente está certa. Nós bem sabemos que em torno de toda essa pandemia tem várias agendas, e cada agenda é prejudicial para um grupo. A gente vê a agenda política, que muito tem trazido sofrimento por causa de uma guerra maluca. Nós temos percebido também a guerra da ciência, a própria ciência entrando num discurso que nunca tínhamos visto. Mas a gente tem visto também que há tantas guerras ideológicas, agendas e mais agendas. E Tiago diz que todo esse sofrimento, e Tiago fala num contexto de guerras e contendas, porque ele está no meio do Império Romano. Mas Tiago poderia dizer assim, vocês sabem por que vocês estão sofrendo? O mundo está sofrendo com tantas dores, com tantas perdas, por causa das paixões que guerreiam dentro de vocês, por causa das grandes ambições, dos grandes desejos. E aí logo a gente vê, há um mal dentro de nós. Tiago deixa bem claro que há um mal dentro de nós, e no capítulo 1, que eu já abordei em mensagens anteriores, ele diz, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo tendo concebido, dá à luz o pecado após ter se consumado, gera a morte. E a gente vê que as dores
que nós temos sentido tem a sua origem em nosso mau desejo. O mau desejo tem arrastado o homem, seduzido. E eu já falei sobre isso, esse mau desejo, a apitimia. Você pode também assistir depois essas outras reflexões. E numa das mensagens anteriores, eu falei sobre a trilha da morte. Quando Tiago mostra que há uma trilha que nós devemos ficar muito atentos. Desejos, esses desejos nos arrastam, nos seduzem, eles têm o poder de controle, eles têm o poder de nos hipnotizar, mas também depois de nos dominar, ele diz que nós nos tornamos grávidos, concebidos, mas a palavra lá mesmo é de grávidos, e depois da gravidez dá a luz, e ele quer dizer assim, as dores de parturientes, ali existe o pecado da luz, e esse pecado vai gerar a morte. Diferente de um parto normal que gera vida, aqui ele vai gerar a morte. A trilha da morte está aí, e Tiago deixa isso bem claro. Vocês sofrem por causa disso aqui. Não adianta culpar Deus. Quantas vezes nós temos visto as pessoas culparem Deus, de que Deus é culpado, que Deus deveria ter feito assim ou assado. Por que Deus deixou que isso acontecesse? E Tiago diz assim, não, são os seus maus desejos que seduzem, que arrastam, que é concebido e dá luz o pecado, e este gera morte. Agora, quando a gente volta para o apóstolo Paulo, agora Paulo falando já de uma linguagem bem mais teológica, ele diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua dentro de mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Veja só, Paulo continua dizendo, no meu íntimo, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Veja, o nosso mau desejo é que nos arrasta. Eu sei que essa pandemia para vocês, esse período de quarentena tem sido muito difícil. Durante esses meses que eu passei em quarentena, guardado, preso em casa, eu tive que enfrentar novamente velhos pecados, velhos hábitos que eu achava que tinha abandonado, compulsões que vieram à tona. E mesmo sabendo, como Paulo diz, de que a lei do Senhor é boa, que a vontade do Senhor é boa, mas existe vontades dentro de nós, maus desejos que muitas vezes nos seduzem. E logo a gente descobre que eles estão vivos, que nós precisamos continuar no processo de mortificação da carne, como Paulo escrevendo aos Colossenses diz que nós devemos mortificar a nossa carne. Agora continuando, depois da origem do sofrimento, que Paulo diz que toda a origem do sofrimento está dentro do nosso coração mal, com os desejos maus. Agora ele vai mostrar as consequências. Quais são as consequências? Ele diz, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não falem mal dos outros. Quem é você para julgar o seu próximo? Tiago vai falar agora das consequências. As consequências desses maus desejos são relacionamentos destruídos. Nós temos uma capacidade enorme de produzir sofrimentos por causa de ações que destroem relacionamentos. Nós descobrimos, durante essa pandemia, hoje eu compartilhando pela manhã, dizia que eu descobri quem eu sou nesse período que eu passei comigo mesmo. Mas eu sou muito chato, vocês são muito generosos em me aturar.
E quando a gente olha que o nosso jeito de ser, quando nós olhamos os maus desejos que existem entre nós, as consequências são relacionamentos destruídos. E aí, durante esse período, graças a Deus, não tive nenhum problema com ninguém, nem em casa, tudo bem, louvado seja Deus. Mas eu percebo que é muita misericórdia de Deus, Deus colocando os seus freios para me segurar, porque senão estaria perdido. Tiago diz que relacionamentos são destruídos por causa de desejos maus, que vai aparecer dentro do nosso coração e vai ganhar forma externa através de atos e atitudes. Paulo já tinha dito, toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É engraçado que há sempre essa preocupação de que relacionamentos são a base da igreja. Nós estamos retornando e que possamos retornar de forma correta e também valorizando relacionamentos, que é a força vital da igreja. É engraçado que diz que naquele tempo da perseguição, isso é uma história, vinha um leão voltando do Coliseu, onde os cristãos eram apresentados para ser destroçados, e estava outro leão indo para lá, que era para comer os cristãos. E aí, quando eles topam no meio do caminho, um diz para o outro: ei, amigo, tu está indo para onde? Estou indo para o Coliseu. Mas fazer o quê? Não, porque lá eles sempre dão alguns cristãos para a gente comer, e eu estou com fome. Ele diz: não vai não. Lá não precisa mais de cristão para destruir eles. Não precisa mais de leão para destruir os cristãos, eles mesmos estão se destruindo. É só uma história. Mas precisamos ouvir Tiago dizer: cuidado, para que você não destrua relacionamentos. E aí, quando a gente continua, ele diz o seguinte: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Uma outra consequência que Tiago mostra: a oração não respondida. E olha, esse povo estava no meio de uma dispersação. Eles estavam por aí. E Tiago ainda diz assim: vocês estão pedindo de forma errada. O motivo do pedido também é errado, para gastar em seus prazeres. Nós descobrimos nessa pandemia que aquilo que durante anos nós pedimos não serve de nada. Que nós temos pedido coisa que não é aquilo que produz vida. E Tiago mostra essa consequência. Oração não respondida. Oração não respondida gera sofrimento. Uma das dores piores que nós podemos sentir é nossa urgente necessidade, a demora de Deus. Uma das piores dores que nós podemos sentir é quando nós estamos pedindo algo para Deus e os céus se fecham, não sentimos que Deus responde. É uma consequência. Isso traz sofrimento. Mas ainda mais, comunhão com Deus rompida gradualmente. Olha só o que ele diz: adúltero, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo de Deus, faz-se inimigo quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Veja, Tiago agora está usando de uma linguagem bem forte, de forma que impacta o coração daquelas pessoas. Eles estavam agora dispersos por aí, diante de uma perseguição, distante das suas famílias da igreja. A tendência é o quê? Racionalizar os erros, agora começar a negociar alguns princípios da fé. Não tem problema de eu fazer isso, não tem problema de fazer aquilo, não tem problema de eu adorar um outro Deus,
em troca de comida, ou servir a um ídolo em troca de alguma vantagem. Não tem problema de negociar alguns princípios éticos, morais ou cristãos. Não, tem problema sim. Tiago está dizendo, não negocie os seus princípios da fé, não racionalize os seus erros. Foi porque eu estava sozinho, ou porque não tinha ninguém, ou porque alguém não me ajudou, porque não tinha pastor, porque não tinha líder. Nada disso. Tiago chega a dizer, pare com esse mimimi. Agora, continuando, como se dá esse rompimento? Tiago também vai mostrar de forma bem clara. Primeiro, a amizade com o mundo. E Tiago diz, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Depois o que vai acontecer? Contaminado pelo mundo. E na mensagem anterior já falei para vocês, a religião que é Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que Tiago está falando não adianta a gente estar falando de justiça, não adianta a gente estar gritando contra a corrupção, se nós não fazemos a outra parte. Quem são aqueles que são vítimas das injustiças? Naquela época, eram os órfãos, as viúvas. Os órfãos não tinham direito a nada. As viúvas não tinham direito nem à propriedade. E se ela não tivesse um filho homem, ela ia ter que mendigar ou esperar alguém que a resgatasse. Quem são os injustiçados de hoje em dia? Hoje os órfãos, as viúvas nos países cristãos são amparados. Mas quem são os injustiçados hoje em dia? São esses que a igreja deve cuidar. Se nós queremos ter uma religião sem mácula, nós não devemos nos contaminar pelo mundo. Ou seja, Tiago está nos dizendo, ao invés de você ser agente de injustiça, promova justiça. Cuide daqueles que mais precisam. E olhando para a realidade quem mais precisa agora são os órfãos e as viúvas. Homens tinham morrido por causa da sua fé, deixando família completa. E Tiago diz, cuide deles. Quem é que está precisando da ajuda da igreja? Quem são aqueles que o Senhor manda que a gente cuide? Mas a outra coisa, amando com o mundo. Esse rompimento se dá quando nós começamos a amar do jeito do mundo. As coisas do mundo, e aí eu vou pegar agora João, quando ele diz, não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Os amores do mundo. E nós precisamos tomar muito cuidado para não viver amando como o mundo ama. As coisas que se tornam inimizade contra Deus. Mas nós também podemos nos conformar. Ficarmos conformados com o mundo. Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra coisa, condenado com o mundo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O sofrimento, muitas vezes, serve justamente para o Senhor moldar o nosso coração, para que não sejamos condenados com o mundo. Quantas pessoas se voltaram para Deus diante do contexto de adversidade? Somos desafiados a tomar muito cuidado para evitar o rompimento. A terceira coisa que Tiago vai nos mostrar é a graça e a esperança da transformação. Mas ele concede graça maior.
Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E olha agora Tiago usando essa palavra tão maravilhosa que o apóstolo Paulo gosta tanto de usar: graça. Em meio à tribulação, em meio às dificuldades, o Senhor concede graça. Mas Ele concede graça para quem? Ele concede graça aos humildes. E se a gente olhasse anterior, ele estava falando de alguém que lá está, que não sabe pedir, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Agora Tiago está dizendo, ele resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que nós lembramos? De um ato que certamente Tiago presenciou, de quando naquele momento que Jesus andava por aquela região. Tem dois momentos específicos. Um é o cego Bartimeu, que clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu torne a ver. Da mesma forma, os discípulos Pedro e João vão até Jesus Cristo e diz: Senhor, nós queremos fazer um pedido e queremos que tu nos conceda. E Jesus disse: o que é que vocês querem pedir? E eles dizem: nós queremos que quando o Senhor sentar no teu reino, coloque eu à direita e o meu irmão à esquerda. E o Senhor os chama de orgulhosos, eles não sabem o que estão pedindo. Tiago agora está nos relembrando que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Aqueles dois discípulos foram reprovados e disciplinados, e aquele cego, que o texto é bem junto mesmo, ele foi ali recebido, ele foi tratado e ele recebeu o que ele precisava. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que tu queres que eu faça? Eu quero ver. Se o Senhor te perguntasse: o que você quer que eu te faça? Qual seria o seu pedido? Será que seria o pedido de alguém orgulhoso ou alguém humilde? Tiago continua: portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Vou abreviar. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Agora, olha só. O primeiro imperativo, a primeira ordem de Tiago é: submeta-se a Deus. Aqui é uma ordem, um imperativo mesmo. E o que Tiago está dizendo é: aqui você precisa fazer, você precisa agir. É de forma ativa. Não espere ninguém mandar. Não espere as circunstâncias favoráveis. Não espere nada. Submeta-se a Deus. O que Tiago está dizendo é: se alinhe à vontade de Deus. O outro imperativo é: resista ao diabo. A graça e a esperança de transformação levam em consideração a isso. Nos submeter a Deus, resistir ao diabo. O que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Mas há um outro imperativo, uma outra ordem: aproximem-se de Deus. E é engraçado que essa ordem de aproximar, ele está dizendo para um povo que está distante, está espalhado por causa da perseguição. Mas mesmo isso não é motivo de se dar o luxo de dizer que eu devo viver de qualquer forma. Por isso Tiago diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A outra ordem é: limpem as mãos. Tiago não está falando simplesmente de uma lavagem externa, de uma lavagem ritual, mas ele está falando: livrem-se de pecados, livre das injustiças, dos subornos, das coisas prejudiciais. Limpem as mãos. Nós estamos saindo desse período e precisamos olhar se nossas mãos não estão sujas da injustiça.
E agora ele diz, purifiquem o coração. Veja como Tiago é muito prático. Você que tem a mente dividida entre a vontade de Deus e as vontades de Satanás, e tem dentro de si um desejo mau, a pitimia como um desejo que te seduz, te arrasta, diz, você precisa purificar o teu coração. E diante disso, Tiago diz, para isso, entristeça, lamentem, chorem. O entristecer aqui está diretamente ligado a você lamentar os seus pecados, aliás, chorar os seus pecados, sentir as dores por causa do seu pecado. Lamentem, a palavra está diretamente ligada às lágrimas que corriam. Então deixe as lágrimas correrem, deixe as lágrimas caírem, lamentem. Durante muito tempo nós esquecemos esse artifício que o cristão sempre utilizou, o lamento. Quando nós abrimos o nosso coração com gemidos e parece que o Senhor não responde, Ele diz, lamentem, chorem. E aqui a palavra é de prantos, gritem de choro, e ainda mais diz, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. A graça e a esperança da transformação passa por esse caminho. Não entra na minha cabeça ver um país que amarga a dor de quase 70 mil mortos e as pessoas estarem festejando, fazendo festa, bebendo e oferecendo bebida. Não cabe no meu coração, não entra. Nós precisávamos estar chorando, tristes, lamentando. Mas há uma outra coisa. Humilhem-se diante do Senhor, Ele os exultará. Diante do sofrimento, está aqui o que Tiago deixa para nós. Um caminho prático, de um homem prático, que está pensando em ver pessoas sendo restauradas, e ele crê na esperança da transformação promovida pelo Senhor. Se submeta a Deus. Se humilhando diante dele, ele vai te exaltar. Aproximem-se de Deus. Se entristeça. Mesmo que tiver que lamentar, chorar, mas se aproxime dele. Limpe as mãos. Purifique. Aqui é o que nós chamamos de quiasmo. Quando Tiago vai fazendo as ligações, em forma de uma linguagem bem característica da sua época. Submeta e se humilhe, aproximem, com tristeza, limpem, purifiquem. Repense sua visão de sofrimento. O que Romanos diz? Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Todos os nossos sofrimentos não dá para ser comparado com a glória que o Senhor revela e está guardando para aqueles que creem. Que o Senhor esteja nos abençoando para que nós vivamos isso. E por fim, para você refletir e praticar, a vitória ou a derrota em nossos conflitos depende de quem estamos melhor alimentando no nosso coração. E eu lembro de uma história que eu ouvi desde quando eu era novo convertido. Um jovem convertido chegava e dizia para o seu pastor, pastor, eu acho que dentro de mim é como se estivesse dois cães brigando entre si, um do bem e outro do mal. E aquele velho pastor perguntava, qual você acha que está ganhando? E aquele jovem dizia, aquele que eu estou alimentando mais. Quem você está alimentando mais? Qual a natureza alimentamos melhor? A antiga e pecaminosa ou a nova em Cristo? Qual é? Durante essa pandemia, qual foi?
a parte que nós mais alimentamos. Em certo momento, nós alimentamos a velha natureza. Por isso, ela se sentiu forte. Os nossos desejos foram aguçados. A nossa percepção do erro tomou uma amplitude muito maior. Por isso, muitos estão chegando nesse momento frágeis. Que a comunhão da igreja possa ajudar vocês nessa caminhada. Que vocês alimentem, que eu venha alimentar a nova natureza criada em Cristo Jesus. Vamos orar. Fique em pé, nós estaremos orando. E depois estaremos cantando mais uma música para a honra e glória do Senhor. Bendito Deus e maravilhoso Pai. Nós temos culpado tanta gente por causa do sofrimento. Culpado inclusive o Senhor. Mas a origem do sofrimento são os nossos maus desejos. Por isso, Senhor, por meio do teu servo Tiago, nos convida para nos humilhar, nos submetendo ao Senhor, mesmo que seja chorando, nos aproximando do Senhor com lágrimas, lavando as nossas mãos e o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, a partir desse momento, voltarmos à comunhão gradual e que essa comunhão possa nos ajudar a crescer em maturidade para chegarmos ao pleno conhecimento do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos celebrar com mais uma música em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que
as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.